Olá! Hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas essencial para criar um conteúdo de impacto na internet. E a nossa base para isso é o livro A Arte de Escrever para a Web, do Paulo Macedo. A ideia aqui é passear do estratégico ao tático, de um jeito bem claro e direto. Olá, pessoal! Tá cansado de perder tempo com livros que não entregam o que prometem? Bem-vindo ao canal que separa o joio do trigo literário para você. Aqui, a gente te entrega o essencial de cada livro, sem enrolação. Assim, você descobre rapidinho se esse é o próximo livro da sua estante ou só mais um para passar batido. Então, bora lá? E para começar, essa citação do David Ogilvy, que é o pai da publicidade moderna, já dá o tom da nossa conversa. Escrever para a web não é só sobre juntar palavras, sabe? É sobre construir parcerias, criar fama e, sim, gerar fortuna. O potencial é gigante e a responsabilidade também. Então, o nosso roteiro hoje explora 5 áreas que são cruciais. A gente começa com a ideia central, que é uma virada de chave. Depois, vamos para a base estratégica e para o kit de ferramentas prático. Em seguida, a gente mergulha na arte da conexão e, para fechar, em como fazer um conteúdo ser realmente poderoso. A primeira ferramenta, e talvez a mais importante de todas, é uma mudança de mentalidade. O autor Paulo Macedo é bem direto nisso. O trabalho na web não é simplesmente redação. E a diferença aqui é fundamental. A redação tradicional geralmente segue um fluxo com começo, meio e fim. Conceituar, criar, revisar e aprovar. Já o conteúdo para a web é um ciclo vivo. Ele precisa ser sempre organizado, criado, gerenciado e arquivado. É um processo muito mais dinâmico e contínuo. E aí chegamos no ponto crucial. Escrever para a web é, na verdade, praticar marketing. O texto não é o objetivo final, mas sim o meio para se chegar a um objetivo de negócio. O foco sai de apenas criar um texto bom para produzir um conteúdo que gera resultados de verdade. Bom, e se escrever é prática marketing, então não dá para criar as coisas de forma aleatória, né? Antes de publicar, precisa ter um plano, uma base bem sólida. Ou seja, é preciso ter estratégia. E o que é essa tal de estratégia de conteúdo? Com base nas ideias de Christina Halvorson, que o livro cita, é basicamente planejar todo o ciclo de vida do conteúdo. Não é só sobre o que vai ser dito, mas como, quando, onde e principalmente por quê. Essa estratégia se apoia em 3 etapas essenciais. Primeiro, a criação, que define o que e o porquê do conteúdo. Depois vem a entrega, que planeja como esse conteúdo vai chegar no público. E por fim, a gestão, que é a fase que muita gente esquece e que garante que o material continue relevante e funcionando bem com o tempo. Ok, com a mentalidade certa e a estratégia definida, agora sim a gente pode abrir o kit de ferramentas tático. Aqui estão as habilidades práticas, o dia a dia da escrita para a web. Certo, mas quais são esses instrumentos de trabalho? O livro destaca vários, mas vamos focar em 2 que são, decisivos para o sucesso de qualquer conteúdo. Primeiro, o título. O David Ogilvy dizia que o título é responsável por 80% do dinheiro gasto pelo cliente. Para criar um título que gruda na mente, o autor sugere focar nesses pontos. Falar direto ao interesse da pessoa, atiçar a curiosidade, prometer algo de valor, usar emoção e, o mais importante, ser simples e direto. Em seguida, o SEO, que é a arte de ser encontrado. Porque não adianta ter um conteúdo brilhante se ninguém consegue achar, certo? Isso significa entender o que as pessoas estão buscando, estruturar o texto de um jeito que os buscadores entendam, construir uma rede de links que dê autoridade e focar em termos específicos que atraem um público mais preparado. Agora que a gente já tem as ferramentas técnicas, vamos para algo um pouco mais sutil, mas igualmente poderoso. A arte de criar uma conexão de verdade com quem está do outro lado da tela. Uma estrutura clássica para fazer isso é o modelo AIDA. Ele funciona como um mapa da jornada psicológica de quem lê. Primeiro, chama-se a atenção. Depois, gera-se interesse mostrando os benefícios. Em seguida, desperta-se o desejo, muitas vezes com provas sociais, como depoimentos. E, no final, a gente guia para a ação, com uma instrução bem clara. E olha, nada cria mais conexão do que uma boa história. Essa frase, tirada de um exemplo do livro, é a prova disso. Você não poderá andar por 6 meses, disse o médico. Pronto, uma linha que prende a gente na hora. Isso é storytelling em ação, criando uma conexão emocional instantânea. Mas como é que a gente transforma essa conexão em algo ainda mais forte? É aqui que o conteúdo deixa de ser só bom e se torna poderoso, daquele que é capaz de gerar resultados realmente extraordinários. Uma das chaves para isso é o que o livro chama de hard content. Dados citados na obra
mostram um fato bem curioso. Artigos com mais de 1.500 palavras geram um engajamento social muito, mas muito maior. Isso prova que profundidade e conteúdo bem detalhado são recompensados. Só que um conteúdo poderoso não pode terminar no vácuo. Ele precisa ter um propósito claro. E a chamada para ação, o famoso CTA, é a ponte que conecta quem está lendo a esse propósito. É o trabalho de quem escreve dizer com clareza: e agora, faça isso aqui. E essa citação do mestre do marketing, Seth Godin, amarra tudo perfeitamente. No final das contas, o trabalho não é só escrever, informar ou vender. É contar uma história convincente, uma história na qual as pessoas escolhem acreditar. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Com todas essas ferramentas e estratégias em mãos, a questão final não é o que escrever, mas sim que história o seu conteúdo vai contar. E aí, curtiu o resumo? Então, só deixa o like e se inscreve se esse conteúdo realmente te ajudou ou te fez pensar de um jeito diferente. Até o próximo livro!